Fala pessoal, este aqui é mais um Mente de Cristo. Muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando, está assistindo os nossos episódios. Continue compartilhando os vídeos, se inscreva no canal e faça com que o Mente de Cristo seja promovido e divulgado mais e mais, ok? Você está prestes a ver a parte 2 do nosso segundo episódio. Neste episódio nós estamos falando sobre Naruto Clássico e Naruto Shippuden. Então fiquem atentos para os possíveis spoilers, tá bom? Vai lá, Deus abençoe vocês. Bom, e vamos ao nosso próximo quadro, se chama Retendo o que é Bom. A intenção aqui é levantarmos temas perceptíveis no anime para que a gente extraia algo de bom, né? Para que a gente filtre e consiga conversar sobre a palavra de Deus aqui com esses temas. O primeiro tema é sobre rejeição. A gente vê Gaara sendo rejeitado, a gente vê Naruto sendo rejeitado, o próprio Rock Lee. Rejeição é um tema que tem bastante no anime. Wesley, como é que seria a maneira correta da gente lidar com a rejeição que podemos sofrer ou alguém sofreu rejeição? Como é que essa pessoa deveria lidar com isso? Acredito que a primeira coisa que devemos pensar a respeito disso é não desprezar quando alguém chegar pra gente dizer que sofre algum tipo de rejeição, né? A gente vive numa sociedade que existem rejeições para todos os lados, dia a dia, e às vezes a gente até fecha o olho. Seja rejeição por conta de racismo, seja preconceito com as pessoas por N motivos, seja até os próprios moradores de rua, que as pessoas fingem que não estão ali, mas que na verdade são pessoas, né? E a Bíblia nos mostra, né? Ela diz que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós devemos amar ao nosso próximo, ainda mais, né, porque em 1 João, no capítulo 3, verso 16, João vai dizer que assim como Cristo amou o mundo e dando sua vida por ele, nós devemos amar os nossos irmãos, né? Então, poxa, que tipo de amor é esse que muitas vezes nós damos para as pessoas, se nós nem ao menos nos compadecemos quando elas chegam para nós e contam uma rejeição que elas podem estar sofrendo? E no anime, né, como a gente viu, se não me falha a memória, quase todos os Jinchuriks, né, eles sofreram algum tipo de rejeição. Sim. Porque eles tinham a questão das bestas, né, dentro deles, e por isso a sociedade os via de forma ruim. Poxa, o que será que hoje são as bestas que estão dentro das pessoas que nós muitas vezes desprezamos e não amamos corretamente como deveríamos como cristãos, né? Sim, então o Wesley falou aí sobre esse lado de como nós devemos reagir, mas Miller, por exemplo, Gaara, ele teve depois o contato com o Naruto. Naruto foi um exemplo até para ele saber lidar com essa rejeição, mas o amor próprio, ele é suficiente para lidar com a rejeição? Olha, Cleito, o que você disse é verdade. O Gaara, enquanto Jinchuriki, não sabia lidar com essa situação e sofria muito quando criança. E o Naruto, também sendo um Jinchuriki, conseguiu, além de ajudá-lo, conseguiu dar a ele uma nova visão. Conseguiu colocar nele uma nova ideia e uma nova esperança, basicamente. Sim. Porque a partir do contato com o Naruto, ele conseguiu desenvolver muito melhor as relações que ele tinha, até depois se transformar em líder da sua aldeia. Mas o amor próprio, hoje em dia, é muito perigoso, porque é exatamente a mensagem que se propaga no meio coaching, por exemplo, e até hoje nós temos o grande problema da teologia coaching, no final das contas, que é exatamente essa ideia de que quanto mais nós nos amarmos, mais proveitosa será a nossa vida, quando na verdade não é bem assim. O amor implica no serviço ao próximo, no amor ao próximo. Então, quando nós amamos a Deus primeiro, acima de todas as coisas, nós servimos aos nossos irmãos, exatamente de maneira bíblica. O problema é exatamente essa ideia que nós temos hoje no meio gospel, de que nós precisamos nos amar mais do que amar a Deus e ao próximo. Como se a gente já não se amasse tanto, né? Na verdade. É verdade. A gente se ama muito demais. Na verdade, a gente deixa de fazer coisas pelos nossos próximos por nos amarmos muito. Ligado um pouco a esse tema de rejeição, tem o tema de depressão no anime. Por exemplo, o pai de Kakashi, o Canino Branco, quando ele decide salvar seus companheiros em vez de obedecer uma regra ninja, ele é rejeitado pelos seus companheiros, pelo restante da vila, e sofrendo essa rejeição ele acaba entrando em um estado de abatimento profundo e até mesmo tirando sua própria vida. Bom, Wayne, essa é uma maneira bem errada e bem ruim de lidarmos com a rejeição. Qual a maneira então para que a gente combata o abatimento que pode vir de uma rejeição? Ligando os dois temas aí, né, o tema da rejeição e da depressão, né, a gente tem que primeiro entender que rejeição é algo que a gente vai passar nessa vida, porque
nós temos uma necessidade de fazermos parte de um grupo, fomos criados para nos relacionar, só que no mundo caído isso tem problemas, né? Você nem sempre vai ser aceito. Aí você tem várias maneiras pelas quais as pessoas lidam com rejeição. Você tem a pessoa que tenta lidar com a rejeição querendo ganhar o respeito de todo mundo por meio de sua performance, por meio de sua eficiência. Então você tem o Naruto dizendo, vou me tornar Hokage, vou ser o melhor ninja de todos, né? E aí todo mundo vai olhar pra mim e vai ver como eu sou bom. Todo mundo vai gostar de mim. Beleza, essa é uma maneira de lidar com a rejeição que é errada. Que você vê muita gente fazendo isso, né? De pessoas tentando ganhar o respeito das outras por meio do seu trabalho, por meio da sua eficiência, e no final a gente sabe que isso não é suficiente. Você tem pessoas que já agem como Gaara, né? Ninguém gosta de mim, então também não gosto de ninguém. Eu vou matar todo mundo. Né? Vou matar todo mundo. Tô nem aí, né? E aí ele se separa de todo mundo, vira um ermitão, né? Até a ideia do Gaara, do deserto aqui, é interessante, né? Certo. Então você tem essa outra maneira de lidar com rejeição, que é tentando negar essa necessidade que nós, de fato, temos de nos relacionar e de fazer parte de um grupo. Faz parte, né? Da nossa natureza humana. A maneira correta de lidar com rejeição seria a gente, de fato, recebendo, primeiramente, a aceitação por parte de uma família. No caso, a família de Deus. Para nós cristãos, nós lidamos com a rejeição sabendo que Deus nos aceitou. Deus nos adotou em sua família. E você vê isso um pouco no Naruto, porque o Naruto, ele tentou lidar com a rejeição, tentando ganhar o respeito de todos por meio do seu esforço. Só que no final das contas, ele foi aceito por alguns. Ele encontrou uma espécie de família. Ele encontrou amizades no meio do caminho, pessoas que o ajudaram. E no final das contas, foi por essas pessoas que ele lutou. O desenvolvimento do Naruto é justamente esse. Ele parar de lutar para ganhar o respeito e passar a lutar por causa daqueles que ele quer proteger. Sim. Então, assim, essa foi a solução, de fato, da rejeição do Naruto. E assim, você pode se tornar uma pessoa capaz de receber outras pessoas. O próprio Naruto, que é alguém que sofreu rejeição e depois foi aceito, tornou-se alguém capaz de até mesmo ajudar outras pessoas a lidarem com o mesmo problema. Ele foi aquele que foi atrás do Sasuke, ele foi aquele que quebrou todo esse orgulho do Gaara, e muitas outras pessoas foram transformadas ao entrar em contato com o Naruto. Então a pessoa deve primeiro encontrar uma aceitação em algum lugar, no caso em Deus. Deus é que de fato nos aceita, e sem merecimento algum nosso. E isso nos torna capazes de receber outras pessoas e de dar amor e aceitação. No caso, o Canino Branco, ele sofreu rejeição, ele entrou em depressão, depois que a aldeia inteira se voltou contra ele e cometeu suicídio. Suicídio é como matar o mundo inteiro, né? Basicamente, ele desistiu do mundo, desistiu das outras pessoas. Ele fala assim, não vale mais a pena. E acho interessante que o anime não trata isso como como uma saída boa, uma saída possível. Pelo contrário, isso é algo que depois ele se arrepende, né? Ele fica lá no limbo, lá esperando e querendo o perdão do filho, né? É interessante pensarmos nisso, né? O que ele fez, na verdade, não é tão diferente do Gaara. Não é tão diferente do Gaara. Suicídio é isso. Suicídio ninguém gosta de mim. Vou sair do mundo. Desisto do mundo. Então, suicídio não é... muitas vezes as pessoas, o mundo moderno romantiza o suicídio. Coitadinho dele. O mundo era ruim demais para ele. E não é bem assim. Suicídio não é uma saída adequada para isso, né? A depressão dele, na verdade, era causada por um problema mesmo. E era causada, né, Wesley? Porque ele queria que as pessoas reconhecessem o ato heróico dele, digamos assim, né? Olha, eu fui um ninja que não segui esta regra, mas porque eu fui um herói dos meus companheiros. Então, ele tinha essa necessidade também interna de reconhecimento, certo, Wesley? Não, é exatamente isso mesmo, né? Ele tinha essa vontade, né, de mostrar para as outras pessoas, como se fosse de se provar, né, para algumas pessoas, porque, como nosso amigo disse mais cedo, né, nós fomos criados para nos relacionar, né? Ninguém consegue viver sozinho, isso não existe. Você precisa das pessoas à sua volta. E por vezes as pessoas à sua volta, elas vão te rejeitar e é complicado isso. Você não pode lidar com isso como se o suicídio fosse uma opção, né? Porque a depressão é uma coisa muito complicada.
E como ele também comentou, o caminho, né, para a gente conseguir vencer isso seria ser acolhido por uma família e a família da igreja. Bom, e um outro ninja que foi renegado agora com méritos, né, foi o Madara. E Miller, por exemplo, o Madara, diante dessa rejeição, ele quis criar um mundo ideal, ele tinha esse plano, olho da lua, para que criasse um mundo, como ele mesmo diz, só de vencedores, só de amor, só de paz. Então ele queria um mundo onde todos os desejos de todas as pessoas fossem satisfeitos, onde todas as pessoas recebessem um grande sim maravilhoso para o resto de suas vidas. Miller, isso é realmente possível? O que muitas pessoas buscam nessa vida é exatamente isso, os próprios desejos. Enquanto Madara entendia que o melhor para cada pessoa é que os próprios desejos fossem satisfeitos, nós entendemos que não são os nossos desejos que são bons, que são perfeitos e que são eternos, mas os desejos e os desígnios de Deus. Então aquilo que Deus deseja a nós, aquilo sim é verdadeiro, é proveitoso e é bom. Nós, pela nossa humanidade caída, desejamos sempre o nosso próprio bem. E exatamente é o que Madara está querendo dar às pessoas. Um mundo sem dor, um mundo sem guerra, um mundo somente cheio de prazeres. E não é isso que nós entendemos. Nós entendemos que quando nós nos relacionamos com Deus, não com os nossos próprios desejos, aí que se encontra a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira plenitude. Agora, é difícil a gente se assegurar de que alguém conseguiria dar essa vitória, essa paz, esse descanso, né? Afinal, seria baseado naquilo que ele entende por vitória, naquilo que ele entende por paz, naquilo que ele entende como felicidade. É justamente isso que ele queria. Ele queria dominar todas as pessoas, que esse Genjutsu faria isso. Então ele queria impor sobre todas as pessoas a vitória que ele acha que é vitória, o descanso que ele acha que é descanso e a esperança que ele acha que é esperança. E Exatamente. não necessariamente são as virtudes corretas e necessárias para a vida do ser humano. E nesse mundo ideal de Madara, então, Wesley, a gente pode perceber todo esse erro dele, né, de querer dominar todas as pessoas, ao mesmo tempo que na cabeça dele ele está dando o que as pessoas querem. Exatamente. Esse é um tema, inclusive, que me pega muito, porque eu lembro bastante do Eric Furlan falando sobre ideologias, e a visão do Madara, né, de mundo perfeito se encaixa exatamente isso, numa possível imanetização de Scaton, né, de uma redenção do mundo por trás de um plano perfeito que ele tem para resolver todos os problemas, né. E muitas vezes as pessoas comuns do dia a dia acabam caindo, né, em histórias de ideologia, comprando narrativas de que se nós seguirmos esse plano e fizermos essas coisas aqui, no final tudo vai dar certo. E as pessoas acreditam a tal ponto de criar inimizades, né? Não chegam, no caso do Madara, de matar quase todo mundo para poder fazer seu plano dar certo. Mas elas seguem esse caminho que elas são iludidas, né? Acreditando que seguindo tal ideologia, elas vão acabar conseguindo esse mundo ideal. Quando, na verdade, nós somos confrontados com a realidade de que não é assim que as coisas funcionam. A realidade nos aponta para Cristo, e Cristo tem um projeto de redenção perfeito. E nesse projeto de redenção perfeito não cabe nenhuma agenda política ou ideológica que nós precisamos seguir ou batalhar para que aconteça. O que eles esquecem, né, Wayne, é que o homem, não importa em qual realidade ele for colocado, a não ser a eternidade, né, na eternidade com Deus, em qualquer outra realidade ele vai cometer erros, ele vai ter essa tendência de pecar e tudo mais. Então não terá esse mundo perfeito, né? Isso, acho que é algo que cabe bem até para trazer um pouquinho para nossa realidade, né? Porque a gente pode pensar assim, mas quem hoje em dia está querendo destruir o mundo inteiro para criar seu próprio mundo? Bem, todo mundo. Porque até se a gente pensar naquilo que o Hatsu chama de imaginação totalitária. O que seria imaginação totalitária? Eu tenho uma ideia de mundo perfeito, eu quero aplicar essa ideia de mundo perfeito, mas depois que eu criar esse mundo perfeito, o que eu faço com aqueles que não concordam com esse meu mundo, com essa minha ideologia? Eu elimino? Eu vou ter que eliminar, porque uma hora eles vão querer montar o mundo perfeito deles, né? Então, essa é a raiz do totalitarismo, né? Essa é a raiz de qualquer tipo de tirania, e esse tipo de tirania que está presente em diferentes ideologias, né? Então, não é um problema só da esquerda, mas é um problema da direita também, por dizer assim. Porque qualquer um que tenha uma ideia de mundo perfeito, que não seja redentiva, de fato, que não seja de Deus, vai aplicar seu mundo perfeito, mas vai ter que lidar com a questão. O que eu faço com os que discordam?
Certo. E aí ela vai ter que destruir tudo, vai ter que destruir o mundo, vai ter que cometer muita violência para poder obter essa sua redenção, né? Sua imanetização de Escaton, gostei do uso do termo, né? Então, é isso aí. O que é justamente o que Madara estava fazendo, né? Quando ele declara a guerra, ele queria justamente eliminar as pessoas que não concordavam com o plano mirabolante que só ele tinha pensado, né? É o Thanos. Usado pessoas. O Thanos também, enfim. Tantas outras pessoas que retêm para si um plano perfeito e ninguém mais tem como contradizer tudo isso. O último tema que eu quero tratar aqui é sobre unidade. Bom, as 5 principais nações ninjas, elas eram inimigas, inclusive já tinham travado guerras entre si. Só que na Quarta Guerra Ninja, para enfrentar justamente esse plano diabólico e maligno de Madara, eles se juntam com o mesmo propósito de acabar com esse plano para que o mundo continuasse como eles se conhecem. Então a gente vê este ponto de unidade. Até que ponto, Júnior, a gente pode se unir a rivais ou a pessoas que têm ideais diferentes do nosso em prol de algo maior? Nossa, cara, que complicada essa questão aí. Eu prefiro pensar nesse tema de uma forma um pouco diferente. Porque, teoricamente, eles eram todos ninjas, né? E eu já vi uma aplicação sendo feita nesse sentido. Eu gostaria de replicar ela, que é o seguinte. Na igreja, nós somos todos cristãos. E mesmo apesar de sermos todos cristãos, muitas vezes há conflitos, há situações em que não há unanimidade, concordância de todos. Mas quando vem o mal externo, aí então todos os cristãos se unem. Que foi o caso dos ninjas, né? Todos eram ninjas, mas eles não tinham essa unanimidade. Vindo um mal maior externo, eles se abraçam para combatê-lo. Só que a gente não precisa esperar chegar num ponto de um mal grande vir combatê-lo. Poxa, nós teoricamente somos todos irmãos em Cristo e não precisamos deixar que a situação chegue num ponto muito complicado para nos unirmos, né? Isso, na verdade, demonstra um pouco de prepotência e orgulho de nossos corações. E pensando um pouco da forma como você comentou no começo, falando sobre até onde nós podemos nos unir com um possível inimigo, né? Eu não deixo de pensar no ecumenismo em relação a isso. Eu acredito que é uma situação muito complicada. É difícil eu simplesmente soltar uma regra e falar se isso pode, se isso não pode. Com alguns exemplos ficaria um pouco mais simples, mas via de regra, se a gente tá todo mundo lutando contra um inimigo, me soa bem se tiver todo mundo sabendo certinho o que tá fazendo. Então, Wayne, você acha que se a gente pegasse presbiteriano, você que é pastor presbiteriano, aí você vai lá e se reúne com o pastor da quadrangular, pastor assembleiano, pega alguém da Batista e se reúne todo mundo no concílio da cidade, né? Aí tem, por exemplo, o concílio pastoral aí da cidade. Como que você lidaria com tudo isso? Porque aí você teriam várias pessoas na cidade, por exemplo, sofrendo tantas coisas, e aí teria esse conselho pastoral ecumênico para lidar numa cidade. Seria possível isso? Eu acho que é possível travar lutas em comum com outros grupos, mas não significa que vamos abandonar nossa identidade confessional, nossa identidade de fé. Mas estamos tão somente travando uma luta em comum. E aí eu abro isso até mesmo para outros grupos não cristãos. Se nós estamos lutando contra um inimigo em comum, podemos nos juntar naquela luta específica e durante algum momento, então, lutar junto. É o que Kuyper e Schaeffer e tudo mais chamava de cobeligerância. Então nós podemos ter algumas pautas em comum com grupos que não são cristãos. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, luta na política contra o aborto. Não é exclusividade dos evangélicos. Você tem a bancada católico-romana, que também são contra o aborto. Você tem outros grupos também que não concordam com o aborto, e nós podemos concordar, então, nessa luta específica, mas não significa que vamos abandonar as nossas bandeiras. Veja só, as aldeias se juntaram nessa guerra, mas continuaram sendo a aldeia da Folha, né? Cada uma continuou com a sua identidade, com a sua própria bandeira. Então, somente lutaram, travaram essa guerra em conjunto. É assim que nós devemos agir também. Agora, o problema é que hoje, o que está acontecendo hoje, sem
dar nomes, né? É que muitas vezes o cristão se envolve em certas guerras e acaba abraçando certas identidades. Certo. É esse o cuidado que nós devemos tomar. E aí o Schaeffer falou isso bem claramente no livro dele, A Igreja no Final do Século XX, onde ele diz que nós, cristãos, nós não apoiamos nenhuma ideologia. Nós podemos até mesmo dizer a mesma coisa, né? Lutar certas lutas em conjunto, mas nós não apoiamos, nós não pegamos a bandeira deles, né? Nós temos nossa própria, nós temos nossa própria pauta, né? Nossa própria agenda. Esse é o cuidado. Você tem grupos religiosos em favor da liberdade religiosa, e não é só grupos cristãos. Você tem alguns grupos de outras religiões também travando essa luta pela liberdade religiosa. Advogados e juristas cristãos podem se envolver nesse tipo de luta com outras religiões? Eu creio que podem. Eu não vejo problema em travar essa luta junto. Mas cuidado. Muito bom. Tem temas que dá para você ter unidade, certo? E até mesmo dentro da igreja, né, Emília? Por exemplo, agora afunilando um pouco mais, né? Dentro de uma mesma comunidade cristã, nós teremos irmãos, por exemplo, que aprovarão certo tipo de postura com alguma coisa que se come, alguma coisa que se bebe, e outros não, seja por fraqueza na fé ou qualquer que seja o motivo, por experiência pessoal. Mas dentro desse contexto a gente deve buscar um tipo de unidade, certo? Corretíssimo. Assim como lá na Quarta Guerra Ninja, nós vemos que diferentes pessoas de diferentes aldeias se uniram em um único objetivo, que era derrotar o Madara e não deixar com que o plano, né, que ele tinha fosse efetuado. Acontece na igreja. Se nós temos um objetivo em comum, é esse o grande ponto. Se a igreja em si pensa de uma única maneira, se o objetivo dela é glorificar a Deus, é fazer com que a mensagem do evangelho seja propagada e que as pessoas naquela comunidade conheçam a igreja por essas características, a igreja consegue, na sua diversidade, naquilo que os indivíduos são diferentes, se unirem, se completarem e realizarem essa grande obra. A grande questão é que não pode haver facções dentro de uma mesma igreja, porque é muito comum uma pessoa que pensa de uma maneira diferente, ou se posiciona de uma maneira diferente, ou entende que o processo pode ser mais lento ou mais rápido, elas acabam entrando em divisões, e esse tipo de divisão não é bom, não é produtivo. Assim como na Quarta Guerra Ninja, não houve divisões entre as aldeias, todos lutavam juntos, a cada um com o seu talento próprio, assim também na igreja. Aqueles que possuem o talento para música devem se unir e promover a música em adoração a Deus. Aqueles que são professores, que se dedicaram no ensino, devem se dedicar também na igreja ao ensino. Cada um, com seus talentos, devem se unir e fazer com que o nome de Cristo seja glorificado e que a igreja continue propagando o evangelho. Muito bom, gente. Este foi o Retendo o que é Bom. Você viu, então, alguns temas aí que a gente retirou do anime Naruto, mas deixe aí no comentário algum tema que você acha que faltou aqui. Deixe aí no comentário para que a gente saiba o que você gostaria que fosse falado e deixe sua opinião também sobre o tema que você sugerir aí.